boa noite. Meu nome é Sandro, sou professor de Sociologia no IFMT Campus Octaíde. Nós estamos aqui para fazer mais um episódio do podcast Atenção, uma atividade da Coordenação da Extensão do Bacharelado em Engenharia Elétrica do IFMT Campus Octaíde Jorge da Silva. Essa é uma atividade das disciplinas de Homem, Cultura e Sociedade e Materiais Elétricos, no caso, disciplinas assumidas por mim, professor Sandro, e pela professora Ana Cláudia Azevedo. Hoje nós estamos aqui com os alunos do segundo semestre, o Davner, o Israel, o Rodrigo e o Michael, e a gente vai falar um pouco sobre os efeitos ambientais do processo de mineração de cobre e de alumínio, dois materiais bastante significativos, bastante presentes na produção de materiais elétricos e na área de engenharia elétrica como um todo. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. E aí? Então, Israel, e aí? Como é que nós vamos começar essa conversa nossa sobre os efeitos ambientais da mineração de cobre e alumínio? Boa noite, eu sou Israel. Vamos começar a falar sobre o alumínio e o cobre. Vou começar sobre o alumínio, depois eu vou estender a meus colegas para dar continuidade. Primeiro, eu vou começar a comentar um pouco sobre o alumínio, porque o alumínio a gente não encontra ele já pronto na natureza, ou seja, in natura, Então, vamos começar a comentar sobre esse primeiro processo. O alumínio, ele é o mineral mais abundante da crosta terrestre. Ele não é encontrado no seu estado diretamente metálico. Ele é o segundo metal mais produzido no mundo, ficando atrás principalmente do ferro, certo? O alumínio ele é extraído de uma rocha chamada bauxita. Perfeito. Aí depois eu vou comentar sobre o processo de extração, refino dela até chegar ao processo do alumínio. A bauxita, no Brasil, 98% da produção são destinadas à produção da alumina, certo? E o restante vai ser destinado aos produtos refratários e também a produto químico, que pode ser utilizado na construção civil e de tintas, vernizes e outros afins, Outro dado interessante, o Brasil também ele é um grande exportador. Exporta principalmente para o nosso vizinho, a Argentina. 28% da nossa produção da bauxita vai para a Argentina, para o Canadá, para o Japão e para os Estados Unidos. No mercado global, sobre a produção de bauxita, o Brasil está em terceiro lugar, atrás da China, que já tem algum tempo que está no top da escala. O segundo lugar está variando entre Canadá, Estados Unidos, Rússia, a Índia também, mas hoje o Brasil está em terceiro lugar. Sobre o PIB interno, o alumínio ele representa 5% do PIB interno do Brasil, certo? Tem um dado interessante da Associação Brasileira para 2023. O Brasil está no ranking de 12º. A previsão para esse ano é chegar a 9º ou 8º lugar na produção de alumina. Com o passar do tempo, os senhores vão perceber que às vezes eu falo alumínio e bauxita. Então são fases diferentes desse processo, Bom, vou falar agora sobre a extração. A extração da bauxita é feita em tiras ou em lavra mesmo, que é feito em círculo ou outro formato. Vou falar em tiras. A alumina, a bauxita vai primeiramente em maquinário retirar aquela vegetação, Retirando a vegetação, dependendo da região, como na região sudeste, retirando apenas 50 centímetros já se encontra a bauxita. Ela pode estar se estendendo de 50 centímetros até 15 metros de profundidade. Se a gente for para a região norte, a gente, a partir dos 30 centímetros, que é uma camada de matéria orgânica, é retirada, aí vem o processo de retirar o outro material, que não é ainda a bauxita, aí depois, só depois de 6 metros que vai ser encontrado a bauxita. Então a gente vê essa diferença por região. É um dado interessante, cada região tem suas características próprias. Quando essa lavra, ele tem uma autorização da Agência Nacional de Mineração para ser explorada durante 5 anos. Depois desses 5 anos, vai ser feito um novo projeto, vai ser reavaliado e pode estar reaproveitando ou recuperando essa lavra, que vem todo aquele processo reverso e voltar até o aterro, para depois recuperar a massa ciliar. Agora eu vou falar
o processo da mineração até a produção do alumínio. Vou falar do meio bem simples, para ficar bem claro. Existem dois processos, físico e químico. O processo físico vai no momento da extração do minério, vai para um britador. A função do britador é reduzir o tamanho dos grãos, né? Para reduzir no mínimo ali uns 3 centímetros mais ou menos. Depois esse grão vai para um reservatório que é chamado de digestor. Nesse digestor vai ser injetado jato de água e mais a soda cáustica. Vai levar esse banho de jato d'água e soda cáustica para passar por um processo químico, para depois ficar ali curtindo um pouco, para depois passar por um processo de peneiramento e sedimentação. A partir desse processo que se extrai a alumina. Veio um novo processo para se extrair o alumínio. A alumina ela vai para um reservatório eletrônico. Ali vai ser adicionado a calcilação, que é o cálcio. Qual que é a função? O cálcio vai estar nesse reservatório, vai ser inserido uma corrente elétrica, onde a função da corrente elétrica é acelerar essa reação química, fazendo com que a molécula de oxigênio reaja com o carbono, formando dióxido de carbono. Assim vai ser emitido, expelido para o meio ambiente. Depois vai ser sedimentado essa parte metálica que é branquiçada, chamada de alumínio. Então, só para os senhores entenderem, tem um processo físico-químico. Eu falei do meio bem simples, mas um processo mais um pouquinho complexo. Só assim a gente vai ter o alumínio já no seu formato original. Então você explicou para a gente como que é o processo de obtenção do alumínio, desde a jazida, né, de bauxita, que são as reservas minerais no fundo da terra, que podem estar a 50 centímetros numa parte do país, mas podem estar a 6 metros em outra, passando aí pelo processo de obtenção da alumina, né, que é um estágio intermediário, né, e aí sim, depois, né, de passar por esse processo físico-químico, na qual a eletricidade é como um catalisador, vamos dizer assim, que eu tenho de fato o alumínio, que é o material que de fato acho que interessa para a indústria para produzir os materiais elétricos, né. E engraçado que a maior parte de nós, né, sendo leigo, nem imagina que tem por trás do processo de obtenção de um metal tão presente no nosso dia a dia, né, algo tão complexo. E se eu visse, eu vou ser sincero, se eu visse alumínio em algum lugar, eu ia achar que estava escrito errado. Então existe o termo alumínio de fato. Valeu, Zé, muito obrigado aí pela tua parte aí, né. Quem é o próximo que vai falar agora? Michael. E aí, Michael, o que você vai contar pra gente sobre esse processo de mineração? Então, professor, dando continuidade aqui no princípio, né, do material do cobre também, ele é quase o mesmo processo do alumínio também. Perfeito. O cobre está presente na vida do ser humano, né, desde o princípio ali. Antigamente, há muitos anos atrás, séculos atrás, o homem já tinha contato com o cobre, né, até para ter o uso da sua moeda, vasos, essas coisas assim. Então, assim, o cobre, ele é fundamental hoje em dia aqui para a nossa área da eletricidade, componentes eletrônicos. Então, assim, quais são os princípios até da sua fundação ali. O cobre ele é essencial, né? É essencial para várias aplicações. Então, assim, como que eu vou achar o princípio do cobre? Tem duas formas. Tem a lavra a céu aberto, ali da mineração, e subterrâneo. É aqui que o Brasil usa hoje em dia. O país usa esses dois tipos de trabalho, que é a lavra a céu aberto, né? Que ela é exposta, e tem a subterrânea, que a própria mineração ela utiliza para fazer sua escavação, para encontrar o cobre, aquele cobre puro, entendeu? Para passar pelos processos de lapidação, para chegar até uma aplicação de material que a gente utilizamos hoje. Quais são esses materiais?
como fio de eletricidade, entendeu? Os outros princípios também, como componente eletrônico, como transformador, como transistor. Então são vários processos, né? E quais são esses princípios da água de céu aberto, né? Eles fazem um decapeamento, depois eles fazem uma perfuração, depois eles têm uma denotação. Tudo tem um princípio, uma hierarquia, como se fosse uma hierarquia do seu processo. Aí eles têm os seus carregamentos e depois tem o transporte. Então isso é um trabalho dinâmico, né? Então assim, para até uma pessoa para ela abrir uma fábrica ou uma empresa de mineração, ela tem que passar tudo pelos seus processos de documentação também. Entendeu? Por quê? Para a gente chegar ao princípio dos impactos ambientais, entendeu? Que pode causar 5, 10, 15, 20 anos futuramente, entendeu? Então, assim, o cobre é um dos princípios da economia do Brasil, a mineração. O Brasil ele tem seus projetos de multiplicar essa economia, né? Na extração do cobre para ser transportado até para outros países também, né? E os outros países eles têm interesse muito na extração do cobre aqui no Brasil. Vou falar outro princípio também do subterrâneo, né? Que eles utilizam bastante. Como geleiras, câmaras e poços que eles utilizam, e fala dispositivo de contenção de estéreo, né? Que é a escavação, aí os pessoal ali, a equipe de trabalho fica ali subterrâneo, trabalhando ali, e fora os outros equipamentos também que eles usam ali, fora os riscos que as pessoas causam ali trabalhando, né? Noturno, diariamente, entendeu? No caso do subterrâneo, tem o próprio risco do desabamento, né? Desabamento. Da mina, né? A gente lembra de um caso que aconteceu no Chile, onde mais de 30 mineradores ficaram presos um bom tempo lá dentro, né? Então, realmente, a mineração por escavação ela tem uma série de riscos. Mas a céu aberto também não tem menos, né? Se a gente lembrar de alguns episódios recentes do Brasil. Mas você estava falando do princípio da escavação, tem uma série de riscos que os trabalhadores podem sofrer. E aí, sim, tipo assim, além dos riscos, né? Além dos que tipo assim, os trabalhadores ocorrem, assim, e tipo assim, os riscos e o que eles podem, tipo assim, no dia a dia causar, né? Causar ali no seu tipo de trabalho ali, tipo, como, suponhamos assim, como trator, né? Essas coisas assim que já vai dando impacto ali no seu trabalho ali entre o homem, máquina e o ambiente ali que eles estão ali no processo, né? No seu processo até chegar na indústria, que a indústria vai contratar a mineração para receber aquela boa parte ali do cobre, já para fazer a produção da aplicação dos materiais, né? Que hoje a gente utilizamos, né? Esse princípio, né? É quase o mesmo princípio do alumínio, né? Do princípio da mineração. A mineração tem a sua cronograma, né? Só cronograma e fluxograma ali de mineração, escavação, e aí passa pela coleta, depois passa pelo aquecimento. Então são vários processos assim, bem interessantes que até chegar no uso do consumidor final. Né? A gente... Ótimo. Então, os princípios, né, de obtenção do minério são mais ou menos parecidos, né? Lavras de céu aberto, escavação subterrânea, os riscos são mais ou menos parecidos, o impacto, tudo começa tendo que literalmente arrancar a vegetação superior, tirar alguma superfície de terra, e tudo isso já denota, né? Já passa pra gente a ideia, isso por si só já é impacto ambiental, né? Isso. E aí vocês acrescentaram, tem o funcionamento das máquinas, tem a criação de dejetos, ou seja, só no processo de obtenção dos minerais brutos, do cobre bruto, ou ainda lá da bauxita, você já tem, né, um impacto ambiental significativo, né? Mas eu imagino que ao longo da fala de vocês vão aparecer outros impactos aí também. Né? Próximo, quem é? Então, nesse já adiantou aí também.
Assim, a atividade da mineração ela é uma das atividades mais agressivas ao meio ambiente, porque ela começa já com, assim como disse na estação da Bauxita, tem um desmatamento. Aí nesse desmatamento aí, assim, eu fiz uma pesquisa assim, no norte do país, nem sei se pode aí lá no oeste do Pará, o pessoal tem uma quantidade boa de desmatamento lá, tem mais ou menos umas 2.000 hectares, uma mina lá aberta. Então aí já começa a agredir aí a floresta, né? Aí começa a extração por aí. Aí nisso aqui, ó, eu fiz um levantamento aqui, que é o desmatamento lá. Para se ter uma ideia, lá, quando você desmata uma área, para aquele solo voltar a fertilizar, em torno de 10 anos. 10 anos para o solo começar a fertilizar. Assim, o processo da extração, virar as lamas, é 10 anos. Aí de 25 a 60 anos, a vegetação vai começar a regenerar, as espécies vão começar a voltar e assim por diante. E com a biomassa, ela vai ter uma regeneração completa da biomassa daquela área, não sei qual que é o tamanho, que o cara vai recuperar ou vai deixar de recuperar, é 120 anos. Para ela voltar ao normal, quando a mina chegou ali, para ela voltar aquilo que ela estava, é em média de 120 anos. Ou seja, 10 anos só para recuperar a fertilidade do solo, 60 anos para voltar uma parte da vegetação, e 120 anos para eu ter, vamos dizer assim, um ecossistema reconstituído. Que ela estava. Exatamente. Aí, assim além das vegetações típicas, né? Castanheira, açaí, o mogno, o angelim vermelho, esse angelim, ele chega até 10 metros de circunferência. 10 metros de circunferência. E no máximo uns 80, 88 metros de altura. Só 88 metros de altura. Um prédio de 20 andares só. Mas para ele chegar nesse estágio, nessa 400 anos. Então, quer dizer, o cara vai chegar lá, ou desmatar, ou fazer um plano de recuperação, mas ele não vai ver o bisneto dele que vai ver o resultado. Assim, além do desmato, também tem a questão da poluição da água, né? Na água tem a lama, né? A lama vermelha, que ali, além da própria lama, temos os metais que não foram utilizados: ferro, titânio, silícia. E quando ela está na fábrica, né, temos a soda cáustica também, que é aí que mora o perigo, né? Assim, além dessa contaminação dessa lama, também ocorre a erosão, né? A erosão, a desmata aqui, até ele começar a recuperar esse pedaço, a migrar para outro lugar. Aí tem o tempo, né, o clima, começa a chover, aí começa a assorear a terra, vai para o leito do rio. É bem complexo mesmo. Aí quando está na parte já na fábrica, né, para produzir alumínio, também tem um consumo alto de energia, né? Quase 6% do que é produzido da energia no país faz fábrica de produção do alumínio, da conversão da alumínio, também, né? Da alumínio do bauxita para alumínio e da alumínio para o alumínio. Aí fora as emissões de gases, né? Os poluentes, né? CO2, que é o caso, quase efeito estufa aí, é quase imensa, né? Aí também tem uma contribuição, né? Tem bastante. Aí o consumo também de água potável é 87 milhões de metros cúbicos por ano. Isso acho que é uma fábrica, né? Pode ter uma fábrica. Todas, né? Porque não é à toa que essas mineradoras elas estão perto de fonte de água. Sim. Não é à toa. Né? Estão à toa. Caso precisa de muito consumo mesmo. Para acelerar esse processo, né? Já pensou arrancar um pedaço de barro e separar a lama
precisa de muita água. E assim, além dessas poluição aí, temos também a visual e a sonora, né? Que já na cidade, né? Sonora, a mesma mina também, né? Tem muita explosão, o dinamite, explosão, aí sobra os gases, o som do funcionamento das máquinas também. E acho que é isso aí. Mais ou menos por aí. Impacto não falta, né? Impacto na atividade mineradora é um tema clássico e a gente viu o tamanho que esse impacto tem. E você, Davi? Eu também vou nesse meio do impacto, mas eu vou falar mais sobre o cobre, né? A mineração do cobre gera emissão de CO2, e ele até comentou do CO2 na atmosfera, causando diversos impactos no meio ambiente. Além disso, contamina os lençóis freáticos, né, do solo. Esses impactos causados pelas mineradoras causam o que o Rodrigo ali praticamente já falou bastante coisa, que é a contaminação da água e do solo, remoção da vegetação do local, né, desmatamento, poluição do ar, poluição sonora, rebaixamento do lençol freático, diminuição do oxigênio dissolvido na água, então, oxigênio da água, evacuação forçada de animais típicos do local, né? E tem grandes consequências no meio ambiente, como extinção de espécies, né? Inundações, erosões, vários impactos que destroem o meio ambiente. Poluição, destruição da camada de ozônio, chuva ácida, causa uma chuva muito ruim, agravamento do efeito estufa, o Rodrigo comentou do efeito estufa. Mudanças climáticas, a mudança climática chega no ponto do CO2, quando nós falamos da mudança climática, essa mineração de cobre, ela gera muita emissão de CO2. O principal problema causado pelo excesso de CO2 no planeta, retém calor na camada mais baixa da atmosfera, desequilibrando o clima e aumentando as medidas de temperatura. O CO2 que a gente está falando, ele é responsável por cerca de 60% do aquecimento global. 60% do CO2. E com esse aumento, com esse calor exagerado, aumenta a poluição, essas doenças, problemas de saúde provocados por essas alterações de clima, né? Algumas espécies desaparecem. Também tem intensificação de fenômenos da natureza, como furacões, enchentes, entre outros. Então, os impactos ambiental que esses dois materiais produzem no meio ambiente é arrasador, gasta no meio ambiente, demora 120 anos para voltar à naturalidade. E igual já comentei com eles aqui e com outros, a gente como engenheiro, né, futuros engenheiros, né, quem sabe, né, a gente tem que estudar, ter estudo no meio para tentar diminuir o gasto da água, o gasto a poluição sonora, algum meio a gente tem que ver, a gente tem que estudar baseado na economia da água, na economia da energia. Pensar no reaproveitamento. Então a gente tem que pensar dessa forma, mas esse é um mercado muito doido, né? Porque o povo quer ganhar dinheiro, não quer cuidar da natureza, então gera muito emprego. Fica uma situação não tem esse meio difícil para conciliar todo mundo. Mas esse meio, vamos ver como que a gente faz para melhorar isso aí, né? Melhorar isso aí. E isso também, né, esses materiais aqui, eles são bem sensíveis, assim, reflexivos, né, flexível para reciclagem, né? Sim, o alumínio, a lama, já estão usando em construtora, alvenaria, né? A lama da não utilizaram algumas, mais experiências ainda. A gente vê essa diferença de reaproveitamento por região. Por exemplo, na região sudeste já existem vários trabalhos já tem um tempo que já vem tratando essa lama vermelha
na área da construção civil, né? Fábrica de blocos, de cerâmica. Então já tem esse reaproveitamento. Agora, na região norte ainda não tem. Pelo menos a gente não encontrou nessa parte de reaproveitamento. Mas isso aí seria legal. E um dado que eu achei interessante, que eu vi uma matéria da região sudeste, foi que tinha um engenheiro de Minas e um agrônomo. O agrônomo fez um comentário que eu achei interessante. Ele falou que na região sudeste, quando retira essa forração, essa camada orgânica, ele disse que é um solo pobre de nutrientes para cultivar outro tipo de cultura, tipo uma soja. Ele falou que é pobre, então o solo só serve para pasto, porque o capim pega a raiz superficial. Né? Já na região amazônica, já é um solo diferente, porque lá tem árvores gigantes, então a gente vê essa diferença por região. Né? Então eu acho que esse solo fraco é um pouco relativo, né? Sim. Assim, apesar que ele vai ter que receber, né, insumo, né, adubo, vai ter que cuidar, especialista, gastar um pouquinho para ela estar. Então vocês, né, como futuro engenheiros eletricistas, impactos ambientais, né, da obtenção de dois minérios, cobre e alumínio, que vão estar presentes em carros, equipamentos, ferramentas de repente, né, componentes eletrônicos ou elétricos, que vão constituir o cotidiano da atividade de vocês. E talvez vão começar a atentar até para esses outros usos, né, que esses rejeitos do processo de mineração, né, podem ter, ou até no reaproveitamento do próprio material. Né. O Rael comentou para a gente sobre o reaproveitamento do alumínio, só para acrescentar mesmo, pensar que, por exemplo, países como o Japão, que tem reservas de alumínio muito limitadas, reaproveitam 80% das latinhas de alumínio. Né? Então, é bem significativo. Isso é uma redução no consumo de matéria-prima, da energia, porque a energia para reprocessar a lata é menor, né? Então, de repente, não precisa escavar mais, porque estão reaproveitando ali. E a gente sabe que essa não é uma realidade, por exemplo, do resto do mundo, e também não é uma realidade esse percentual aqui no Brasil. Estamos melhorando. Né? Mas ainda precisa que pessoas com a formação como, né, com essa sensibilidade que vocês estão começando a desenvolver agora, comecem a chegar ao mercado daqui para frente. Certo? Bom, pessoal, eu estou satisfeito. Vocês querem fazer alguma fala de fechamento, algum esquecimento? Não, só fechando com reciclagem, professor, a reciclagem é bem interessante, né? Porque aí você já está com a matéria já pronta, né? Para você reutilizar, né? Para assim, para fazer outras matérias também. Por exemplo, o cobre, ele tem 100% de utilização de reciclagem, o cobre. Entendeu? Aí o cobre que é pegado ali, você vai extrair ele 100% de novo e você vai fazer uma economia em várias variedades, entendeu? Como energia, nas indústrias, entendeu? E gasto também, entendeu? Isso daí você vai, cortar o norte ali de uma economia para você utilizar, para você fazer uma outra matéria, entendeu? De outros produtos, fazer o mesmo produto de cabeação também. Então o cobre assim, ele é importante por isso também, entendeu? Porque assim, o princípio do impacto ambiental está ali na mineração. Sim. Depois da mineração ali da indústria, fazer seus retrocesso ali da matéria-prima já feita, ali você já tem pouco pouco contaminação ao meio ambiente e pouco gasto já na economia, entendeu? O gasto assim que pode afetar em vários aspectos, entendeu? O cobre ele é interessante por isso, pela sua reciclagem 100%, entendeu? Acho que é por isso que roubam tanto cabo de cobre, né? Porque a reciclagem dele é muito alta. É muito alta. Roubam menos de alumínio, deve roubar mais. E interessante é que ele tem pouca correção também, quando você não perde sua qualidade, suas qualidades. Então por isso que o cobre é bem focado nessa área. E acaba sendo um metal valioso por conta disso, né? Condutibilidade, flexibilidade, possibilidade de transformar em fio, né? Ductibilidade, né? Então é bem significativa essa versatilidade dele. Não é à toa que é tão utilizado na futura área profissional de vocês. Sim.
Tranquilo? Bom, então pessoal, só queria mais uma vez agradecer, né, a vocês pela participação, pela coragem, né, em ter feito a pesquisa, preparado a apresentação, ter vindo aqui, né, sair um pouco da área de vocês, né, se prontificado a fazer uma fala com gravação. Também agradecer, esse agradecimento para vocês, quanto a todos os colegas de vocês dos episódios anteriores. Agradecer a professora Ana, né, que foi fundamental na definição dos temas, na disponibilidade dos artigos que vocês utilizaram para compor, né, na atividade preliminar, de apresentação disso ainda em sala com a aval e a avaliação dela também, né, e também agradecer aqui a professora Jussara e os estagiários dela, da TV Estudante, né, que mesmo com a falta da câmera, com uma câmera pessoal dela, de passagem, que teve um problema com a bateria pessoal que ela vai ter que arcar, mesmo assim ela se disponibilizou, pegar o celular dela, né, colocar o tripé, ela tá ouvindo a gente aqui, ela tá ali quietinha, né, para quem não sabe, ela tá ali, é que não dá pra gente filmar, né, tá ali filmando com a gente, né, cuidando das nossas falas, né, corrigindo, e ainda tem o pós, né, gravação, que é toda a parte da edição, que ela está ajudando de maneira significativa, né, assim, está sendo basicamente a condutora, né, desse processo de finalização. Tá certo? Agradecer para vocês. Eu suponho que esse seja o último episódio, né, dessa primeira temporada, parecendo a linguagem da série, né, do Atenção, que esse ficou o nome, né, para quem não sabe que assistiu esse episódio, o A vai referenciar a medida de energia, o TEPS, né, que a turma escolheu, e tensão, porque é o atenção de presta atenção, é o atenção de nós estamos nervosos, e é o tensão de tensão elétrica também, né? Isso é para explicar o porquê ficou com esse nome o podcast, que foi uma sugestão, né, dos próprios alunos que apresentaram 3 possibilidades lá e fizeram uma enquete, né, no Google Forms para escolher qual o melhor nome, né? Acho que a gente encerra as atividades de curricularização de extensão dessas 2 disciplinas de materiais elétricos e homem, cultura e sociedade. Muito obrigado por quem está assistindo. E agora aquela fala clássica, né, de programa de YouTube, né? Curta, se inscrevam, assistam, compartilhem, né, e assim por diante. Pode fazer comentário elogioso também, tá certo? A gente agradece e eles vão ficar bem satisfeitos. Obrigado a todos.